aquelas pessoas em que passam-se os anos e elas vivem um relacionamento abusivo ou um relacionamento que há exploração financeira e econômica, ou até mesmo de uma doença. Mas, por mais que as pessoas que estão ao redor falem, orientem, aconselhem, elas até num dado momento elas entendem, elas reconhecem, porém não conseguem se posicionar, não conseguem mudar o seu comportamento em relação a esses fatos, para que mudem. Podemos estar do que chamamos na psicologia de ganho secundário. O ganho secundário é quando se abre mão de algo principal, um benefício, e abre mão desse benefício e se fica com o secundário, algo que irá lhe prejudicar. Porém, apesar de serem taxadas pelos que estão ao redor de pessoas que têm falta de caráter, de formação e que não têm vergonha ou falta de brio e força de vontade, não é nada disso. É alguma coisa da ordem do inconsciente. Não fazem voluntariamente, não fazem porque querem. Fazem isso sem pensar. Não se dão conta dos seus prejuízos. É o relacionamento abusivo em que a pessoa ela é depreciada, colocada para baixo, depreciada na sua forma de pensar, na sua forma de agir, cerceada na liberdade de pensamento e vir. No entanto, ela não consegue deixar. Ela abre mão do ganho principal, que seria deixando esse relacionamento, se posicionando, que seria o ganho principal, que é a sua liberdade, a sua autoestima, o seu bem-estar, o direito de ir e vir. No entanto, ela fica com abrir mão do principal, que é esse, e fica com o secundário, que é um suposto amor, um suposto relacionamento em que há segurança, quando na verdade não há. Ou até mesmo no ganho secundário, ela tem como fato pensar de que existe nessa relação um amor, que na verdade não existe. Mas ela pensa dessa forma. No relacionamento em que há abuso financeiro e econômico, a pessoa ela abre mão de ter a sua autonomia para gerir os seus negócios, as suas finanças e a sua liberdade. No entanto, ela abre mão desse principal e fica com o secundário, que é um carinho, uma companhia de pessoas ou de uma determinada pessoa. Esse é o secundário. E numa doença em que a pessoa, não preciso nem dizer muito, porque no principal ela teria, caso se posicionasse em favor, tivesse um comportamento salutar, no sentido de levar adiante o seu tratamento. No entanto, ela abre mão da saúde física, mental e psicológica, que seria o principal, e fica com um ganho secundário, que é o centro do olhar de afeto de outras pessoas. E também, na prática, ela não é responsabilizada. Por quê? Na nossa sociedade, pessoas doentes, elas têm a condescendência e a complacência do outro. Então, ela tem esse ganho secundário. Ela não é responsabilizada pelos seus atos, porque, afinal, ela é dodói. Então, ela não é imputada nas suas culpas. Então, ela também, em outros momentos, dentro da área da saúde mental, quando se é um transtorno de humor, pessoas muitas vezes são impulsivas nos seus comportamentos. Isso num quadro em que há esse sintoma dentro desse comportamento. Então elas não são implicadas, elas não são acionadas, porque afinal elas podem ter uma reação brusca. Então há de se falar assim, elas então se aproveitam disso e estão inventando, se aproveitando da doença. Não, não é isso. Isso seria a chamada síndrome de Munchausen, onde há uma pessoa de fato, ela inventa uma doença ou potencializa um sintoma para manipular uma pessoa ou um grupo em que ela vive. Não é o caso. São pessoas, tanto na questão da doença, como nos relacionamentos aqui citados, poderia ter outros exemplos, mas as pessoas fazem isso de forma inconsciente, é da ordem do inconsciente, é algo involuntário, elas não se dão conta disso. Porém, há de ressaltar que num tratamento, o ganho secundário, ele atrapalha muito, é um dos dificultadores de um tratamento terapêutico, de um acompanhamento psicológico relacionado a um psicodiagnóstico.
relacionado a uma psicopatologia, em que a pessoa tem esse quadro. Por quê? Ela acaba não se implicando no seu tratamento, não se implica, não leva adiante. E quando está melhorando, ela passa a se auto-boicotar, se sabotar, falta as consultas, chega atrasada e tem a questão psicológica, que é a questão da resistência e da negação. Então, para o terapeuta, ele não tem que ser mais um da sociedade que aponta esse ganho secundário ou diga que ela viva um relacionamento abusivo ou uma exploração financeira, e muito menos que tenha um ganho na doença, porque ele será mais um a falar, ele não pode ser mais um, ele tem que ter a postura de profissional, ele não tem que ser mais um, ele tem que ser o profissional, tem que ser o terapeuta, tem que ser o psicólogo, usando todo o seu aparato de, aparato técnico, terapêutico que a psicologia lhe dispõe. Ele tem que colocar em prática para fim de que a pessoa por si só ela venha a saber que ela está tendo esse quadro de um ganho secundário através de uma reestruturação cognitiva e do seu pensamento, da forma de pensar, uma coisa que é salutar, para que ela leve adiante o seu tratamento e chegue a uma forma de que pense saudavelmente. E também não pode o terapeuta, o psicólogo, dentro do site psicológico, ele não deve tratá-la, não deve reforçar o seu quadro de vitimização. O quadro de vitimização não pode ser reforçado, pelo contrário, ela tem que ser tirada desse lugar, desse comportamento, porque do contrário, vão passar anos e não vai mudar esse quadro, vai continuar a mesma coisa. Então, ganho secundário é isso. Se você gostou desse vídeo, dê um like, dê uma curtida, deixe seu comentário e sugestões para um próximo. E também se inscreva no canal Descomplicando a Psicologia, com temas voltados para a área da saúde mental. Te aguardo aqui, até um próximo vídeo.